Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Um abraço para todos. Pessoal, deixa eu falar para vocês. O que eu vou falar para vocês é um assunto assim que foi escondido da gente, encoberto da gente. Não foi revelado pra gente. Não foi dito pra gente, pra nós, para o povo durante séculos. Século, o que eu vou falar para você com essas poucas palavras ficaram encoberto pra gente durante séculos. Durante séculos, os ensinadores, os nossos ensinadores, os mestres, encobriram para não ensinar pra gente uma verdade. Aí você me pergunta, que verdade você está falando? Olha só a minha pergunta para você. Olha só a minha pergunta para você. Você sabia que Jesus, eu sei que é um assunto muito sério, mas você sabia que Jesus nunca falou a palavra inferno? Jesus nunca falou a palavra inferno. Aí você diz para mim, não é verdade. Você não está falando a verdade, porque está escrito aqui na Bíblia, ou na minha Bíblia, a palavra inferno. E Jesus falou do inferno muitas vezes e várias vezes. Aí eu quero te dizer, olha bem para mim. Eu quero te dizer, afirmar, te garantir que Jesus nunca falou esta palavra inferno, porque esta palavra inferno nunca existiu na mente, nos escritos, ou na mente de Jesus, em canto nenhum. Isto é uma palavra inventada pelas pessoas que traduziram a palavra correta, original, do que Jesus sempre falou. Aí você me diz, então que palavra foi que Jesus falava? Deixa eu te explicar. No lugar dessa palavra inferno que existe aí na sua Bíblia, quando Jesus falava, que hoje você lê como inferno na sua Bíblia, né? No Novo Testamento, o inferno, Jesus não estava falando inferno, porque não tinha esta palavra inferno. A palavra correta que Jesus falava, geralmente que Jesus falava, e você pode procurar nos originais da escrita, no grego, você pode buscar lá nos originais, que Jesus não falava inferno. Jesus supostamente, Jesus falava a palavra Geena. Geena. E não inferno. Aí você me diz, então por que escreveram, está escrito aqui, inferno? Este é um outro assunto.
Mas eu quero te dizer que Jesus nunca falou a palavra inferno, e sim a palavra Geena. Aí você me pergunta, Jesus então, quando está ali escrito que Jesus fala sobre a condenação dos maus, das pessoas ruins, das pessoas perversas, do juízo sobre as pessoas, Jesus não estava falando de inferno. Não, Jesus não estava falando de inferno. Jesus estava falando do Geena. Do Geena. Esta palavra, anote bem, decore ela. Geena. Você depois pode pesquisar, você pode pesquisar na sua internet, você pode verificar se esta palavra Geena é a palavra correta dos originais, que foi escrita a Bíblia ou o Novo Testamento. Não a Bíblia toda, mas o Novo Testamento, o qual a gente temos hoje. Então ela foi escrita com a palavra, no lugar onde você lê inferno, ela é Geena. Aí você me pergunta, e o que significa esta palavra Geena? Eu posso te explicar o que significa a palavra Geena. Você pode procurar aí na sua internet o que significa a palavra Geena. Por isso que por isso que esconderam para você, esconderam de mim, de você, da humanidade, durante século, esta palavra chamada Geena. Porque não quiseram que a gente soubesse que a palavra que Jesus falava não era inferno, e sim Geena. Porque quando você vai analisar o que significa Geena, Jesus estava falando de um lugar em Jerusalém onde as pessoas faziam sacrifício aos seus ídolos. Lá no Geena. E quando Jesus está dizendo que os maus vai para o Geena, não para o inferno, para o Geena, esses que supostamente esconderam de mim, esconderam de você durante séculos, eles não queriam que eu e você descobrisse o que Jesus realmente estava falando e do que Jesus estava falando. Meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que Jesus estava falando era do Geena, que as pessoas mal iriam para o Geena. Jesus cita lá no Evangelho, lá no Evangelho de Marcos, que se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Porque é melhor você entrar no céu sem o olho do que ir para o Geena com os 2 olhos. Só que colocaram na sua Bíblia diferente. Colocaram na sua Bíblia que Jesus diz assim, que é melhor você, se o teu olho te escandalizar, arranca. Porque é melhor você entrar no céu com um olho de que ir para o inferno com os 2. Foi isso que ensinaram para mim, para você, a vida inteira, para o inferno, para te dar uma conotação de um lugar mau, perverso, supostamente um lugar criado por Deus para o sofrimento do ser humano, daquelas pessoas que praticavam o mal. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus não estava falando de um lugar supostamente fora da terra, um lugar num outro planeta, em um outro espaço, ou como alguns acreditam, um outro lugar embaixo da terra. Outros dizem
acima de nós, entre o céu e a terra. Um lugar criado por Deus para o homem ser penalizado e sofrer ali depois que morre. Eu quero te dizer que é tudo uma farsa. É tudo uma mentira, uma construção de uma conjuntura, de um projeto de um assunto criado por pessoas para te enganar. Mas Jesus nunca falou disso. Jesus falava de um lugar que existe. E ele se chama, o lugar se chama Geena, e está escrito na tua Bíblia, na minha Bíblia, e nos originais que foi escrita a Bíblia, o Novo Testamento. Está escrito aí na tua Bíblia. E Jesus falava de Geena, um lugar em Jerusalém, fora dos muros da cidade de Jerusalém, mas que seja em Jerusalém, em Israel, um lugar físico, onde as pessoas, este lugar se chamava Geena, onde as pessoas, antigamente, faziam sacrifício aos ídolos. Aos ídolos. A Baal. Aonde os cananeus faziam sacrifício a Baal, aonde os cananeus faziam sacrifício a Maloque, ao deus Maloque, ao deus Baal, que supostamente alguns reis de Israel, como Manassés, também fez sacrifício neste lugar lá em Israel, chamado Geena, que antigamente também está escrito também aí na sua Bíblia, que antigamente se chamava de Vale de Emon. O Vale de Emon era um lugar físico onde as pessoas, os cananeus, eles faziam sacrifício aos deuses. E este lugar, ele foi construído, ele foi feito, onde as pessoas levavam o seu sacrifício. Deixa eu te dizer, sacrifício humano, onde levavam os seus filhos para sacrificar a Maloque, ao deus Maloque. Levava para sacrificar ao deus Baal. E os filhos de Israel, alguns, também levavam suas filhas, levavam seus filhos para sacrificar também a Maloque, a Baal. E Deus detestava isso que o povo estava fazendo. E quando Jesus se referia a o Geena, ele estava falando não de inferno, mas deste lugar que durante os anos depois foi proibido fazer sacrifício nesse vale de Emon. Foi proibido fazer sacrifício ali. E como foi proibido fazer sacrifício ali, aquele lugar, aquele vale se tornou um lugar como o lixão de Emon. O Geena, qual Jesus falava. E neste lugar chamado Geena, que supostamente, antigamente, também era chamado de Vale de Emon, primeiro, e depois foi chamado de Geena. Este lugar foi proibido fazer sacrifício de pessoas humanas ali.
E depois que foi feito o proibido de fazer sacrifício, ele foi feito um lugar, todo aquele lugar foi feito um lugar de lixão, onde todo o lixão, tudo o que não prestava era jogado naquele lugar, naquele lixão. Eu quero tudo que não prestava, as pessoas levavam e jogavam naquele lugar. Resto de animal podre. Animal podre. As pessoas levavam e jogavam ali. As pessoas também levavam também os corpos de pessoas que eram consideradas pessoas mal, perversa e cruel. Jogava também ali naquele lixão. E a partir dali aquele lugar foi se tornando, já era e foi se tornando um lugar imundo, perverso, cruel. E naquele lugar, a história diz que aquele lugar, o Geena, que Jesus sempre falou, ele era um lixão e ali era um lixão, onde era jogado toda espécie de coisas ruins ali. Ser humano também, que era morto também, corpos de pessoas, resto de animal podre também era jogado ali. E quando Jesus estava falando de Geena, não estava falando de inferno, estava falando de Geena. Jesus, quando falou, é melhor ser jogado no inferno, não era o inferno um lugar reservado para o homem, o ser humano, perecer depois que morresse. Ele estava falando deste lixão, deste lugar, onde as pessoas eram jogadas, as pessoas mal, cruel, perversa, era jogada ali. Agora imagine comigo você ser jogado, mesmo você sendo uma pessoa mal, o corpo do seu ente querido, do outro ser humano, ser jogado ali dentro daquele lixão, no meio daquela prontidão de coisas podre. E ali era o lugar onde o bicho, quando Jesus se refere que o bicho não morre, o fogo não se apaga, Jesus está falando daquele lixão ali. Porque ali naquele lixão, o fogo era direto. E diz ainda a história que naquele mesmo lugar, no Geena, que hoje é considerado como inferno, mas era o Geena, aquele lugar físico que hoje ainda existe lá em Jerusalém, que não é mais lixão hoje em dia. É contada a história daquele lugar. Jesus, quando está falando sobre ser jogado naquele lugar, imagina as pessoas morrer, mesmo sendo perversa. Hoje a gente enterra no cemitério. Mas pessoas que era considerada como imunda, como perversa, como pessoas que não prestava para a sociedade de forma nenhuma, era jogada ali o seu corpo. Então, aquilo era muito cruel, era decepcionante para as pessoas. Então, Jesus, quando estava falando sobre a pessoa ser jogada ali, os maus, os perversos, e era melhor você entrar no céu com um olho do que entrar com os dois olhos no Geena ou no inferno. Era dali, era naquele lugar que Jesus estava falando. Era daquele lugar que Jesus estava falando. Não era de um lugar físico, construído para o homem, como ensinam hoje, quando morre, quando não vai para o céu, vai direto para o inferno e já começa sofrendo a partir dali. Jesus nunca falou desse outro lugar, supostamente, que as pessoas ensinam. Para esse vídeo não ficar maior, depois
eu vou estar falando mais aprofundadamente sobre este lugar, sobre o Geena, sobre o Vale de Enom, do qual está escrito na sua Bíblia. Pesquise o que significa Vale de Enom e pesquise o que significa sobre o Geena, o que Jesus estava falando sobre Geena e não sobre inferno. Eu te garanto de novo, Jesus nunca falou esta palavra chamada inferno. Esta palavra é uma palavra traduzida para nós hoje aqui no Brasil, nosso português, inferno, mas esta palavra nunca existiu nos originais da Bíblia. E Jesus nunca citou esta palavra inferno. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço e até logo.